Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Então, nosso tema é constelação familiar sistêmica. Então, para a gente falar sobre a constelação, ela é muito ampla. Então, eu vou tentar resumir da melhor forma possível. Então, quando nós falamos de constelação, nós lembramos da constelação do céu, não é isso? Das estrelas, também é uma constelação. Então, tudo isso é regido por uma força maior, que é a consciência cósmica. Mas nós temos também, por exemplo, várias constelações sistêmicas. Por exemplo, nós aqui no SEAC fazemos parte de uma constelação aqui desse grupo, que é o nosso objetivo de trabalho. Mas hoje nós vamos falar da constelação familiar. Então, a constelação familiar é algo assim muito belo, muito amplo. Então, eu vou tentar passar da melhor forma possível, mais suave possível. Então, vamos lá. Então, o Bert Helling, ele diz o seguinte, que a constelação ela sempre existiu, ele só deu os nomes, né? Então, mas é um processo que sempre existiu. Então, quem que foi o Bert Helling? Ele foi um alemão, ele era um missionário católico, ele era um padre mesmo, depois ele saiu e começou a fazer a psicoterapia, se casou, né? Então, ele nasceu em 18 de 12 de 1925 e ele desencarnou agora em 19 de 9 de 2019. Então, ele foi alemão, teólogo, pedagogo, filósofo, psicanalista e hipnoterapeuta. Então, ele foi membro de uma ordem missionária católica, estudou e viveu e trabalhou durante 16 anos no sul da África, dirigindo várias escolas de nível superior. Trabalhou com a dinâmica de grupos, da terapia primal, análise transacional e de diversos métodos de hipnoterapia, e desenvolveu a terapia sistêmica familiar. Então, ele trabalhou muito tempo observando aquelas tribos zulus, né? E onde ele foi observando certas coisas que se repetiam nas famílias, né? Então, aqui estão as obras dele, eu não vou ler tudo, só para vocês terem ideia. Quem quiser o material depois pode pedir para a Patrícia, eu já autorizei. Eu não tenho problema em doar material, viu, gente? Eu acho que a gente tem que ser um multiplicador, tá? Então, vamos lá. Bom, é uma técnica psicoterapeuta fenomenológica. Por quê? Porque como ele foi filósofo, ele estudou muito sobre fenomenologia. Então, ele foi observando esses fenômenos que aconteciam nas famílias, né, nos grupos familiares. Então, ele foi desenvolvendo, através do estudo empirista, de observação. Então, ele vai trazer esse método a partir das observações na África do Sul. Então, o que ele observou? Que os padrões de comportamento se repetem nas famílias e grupos familiares ao longo de gerações. Então, quando a gente lembra Jesus falando assim, os apóstolos, quando Jesus curava alguém, tem uma época que Jesus curou uma pessoa que era um cego de nascença. E os apóstolos perguntam assim, ele nasceu cego por culpa dele ou por culpa dos pais dele? Olha que interessante. Porque essa crença de que a gente carrega algo da família é uma coisa muito antiga. Então, isso já era observado nas famílias, nos clãs. Então, é interessante porque justamente é o que acontece muitas vezes na repetição da família. Então, eu vou explicar isso melhor depois, tá? Só para trazer aqui. Então, o que ele fala? Ao vir ao mundo no seio de uma família, não herdamos somente um patrimônio genético, mas sistema de crenças e esquemas de comportamento. Ou seja, é que esse comportamento ele é passado nesse campo morfogenético,
Daqui a pouco eu vou explicar o que é o campo morfogenético. Aquilo vai passando de geração para geração. A família é um campo de energia. O que é esse campo de energia, gente? É como se fosse um campo quântico, tá? Que é o campo morfogenético, no interior no qual nós evoluímos, cada um desde o seu nascimento ocupa aqui um lugar único. Então, todos nós temos um lugar único, tanto é que nós somos uma individualidade. Então, todos nós fazemos parte dessa constelação no sentido universal, tá? Então, vamos lá. A natureza do nosso campo de energia familiar. Então, o que vai entrar aqui? História da nossa família, religião, crenças, preconceitos, consciência, país de origem. Então, para a gente pensar o seguinte, nós estamos aqui por conta dos nossos ancestrais. E eles passaram por várias situações para que nós pudéssemos chegar aqui. Então, por exemplo, nós temos uma herança genética por parte do nosso pai e da nossa mãe. E o nosso pai tem uma herança genética por parte do pai dele e da mãe dele, assim, mesma coisa a nossa mãe, e sucessivamente. Então, para nós chegarmos até aqui, nós temos 23 cromossomos do pai e 23 da mãe, né? Uma pessoa normal dessa forma. Então, o que acontece aí? Eles passaram por muitas situações difíceis no passado. Nossos ancestrais passaram por guerras, fomes, peste, exílio, uma série de coisas. Então, graças a eles, nós estamos aqui. Então, é isso que eu vou explicar mais detalhadamente. Então, a história, tudo é moldado por acontecimentos marcantes. A história dos relacionamentos dos pais, dos avós, a morte de uma criança, aborto. E aqui entra o aborto, não só aquele aborto que a pessoa foi e fez um aborto, mas aquele aborto espontâneo. Não importa se ele tinha ali alguns dias de gestação. Tudo é contabilizado ali. Então, porque tudo faz parte, nenhum membro pode ser excluído da constelação familiar. Então, por exemplo, um parto prematuro, a adoção. Muitas vezes na adoção, o que acontece? Nós valorizamos muito os pais adotivos. E os pais que deram a vida ali, eles são muitas vezes excluídos dessa constelação dessa pessoa. E isso vai gerar sintoma. Então, esses pais excluídos, eles deram a vida. Por causa deles, a pessoa nasceu. É lógico que entra a importância dos pais adotivos também, com certeza. Mas na constelação nós não podemos excluir ninguém. Então, temos também aqui a questão do suicídio. No passado, o que acontecia? A pessoa, quando ela se suicidava, nós temos aí uma linhagem que é judaico-cristã. Na Idade Média, principalmente, muitos suicidas eles cortavam a cabeça e enterravam o corpo separado da cabeça. E não tinha, assim, missa, oração. Era como se ele fosse para o inferno. Então, ele era totalmente excluído da família. Então, guerra, né, exílio forçado, troca de religião, incesto, antepassado agressor ou vítima, traição e mesmo a confiança. Então, são várias situações que acontecem dentro das famílias. E aqui nós temos também, olha, as ações generosas e altruístas de nossos pais, de nossos antepassados, são saudáveis para nós, enquanto suas más ações modificam o campo energético familiar, obrigando as gerações posteriores a pagar o preço. Então, o que a gente lembra aqui? Quando os apóstolos perguntaram para Jesus,
é culpa dele ou dos pais deles? Porque a gente vê, mesmo na história lá atrás, que aquilo que uma família fazia de errado, as gerações futuras pagavam o preço. Por quê? Porque fica nesse campo morfogenético. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que significa. Então, entre as más ações, adquirir bens de forma duvidosa. Então, imagine só uma pessoa que adquire uma fortuna de forma duvidosa, e isso fica ali nesse campo, que é um campo quântico. Então, o que vai acontecer? Isso está ali para futuras gerações pagar o preço. Trapacear e roubar, pertencer a uma corporação cuja função envolva matar, como exército, por exemplo. As diferentes formas de violência, a internação psiquiátrica. Quantas pessoas foram presas, por exemplo? Nós temos aqui vários relatos no Brasil mesmo de manicômios. E para lá eram enviados todo tipo de pessoas. Pessoas que eles consideraram vagabundos, homossexuais, negros, pessoas que tinham ali um síndrome de Down, pessoas que estavam incomodando a família, mães solteiras, uma série de situações, eles eram excluídos da família. E os ditos loucos também. Então, eles eram totalmente excluídos da família. Esses são os excluídos, eu vou falar depois também. Então, tudo isso precisa ser olhado de frente na constelação familiar. Então, a prisão de membros da família, acidentes que terminam em morte, renegar a sua religião, dos seus pais. E aqui tem uma frase do Bert Helling que diz assim: quando excluímos alguém do nosso coração, tornamos-nos exatamente iguais às pessoas excluídas. Bert Helling. Então, nós vamos ver que aquele que foi excluído, ele vai ser olhado por alguém nessa constelação. Pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser alguém que venha depois. Por quê? Porque ele foi excluído. Então, de alguma forma, é uma forma de ver essa pessoa, né? Uma forma de tentar incluir essa pessoa. Nenhum membro da constelação ele pode ser excluído. Por exemplo, um pai que cometa um crime. Ele pode ser um assassino, mas ele não deixa de ser pai. Ele não existe ex-pai. Então, para vocês entenderem o que ele está querendo dizer. Então, aqui nós vamos ter esse Rupert Sheldrake, né? Foi um inglês biólogo, bioquímico, palestrante, parapsicólogo, mais conhecido por sua teoria da morfogenese. O que acontece aqui? São campos morfogenéticos que eles atuam, é um grande campo quântico, né? Então, essa informação é passada para todas as pessoas, para os animais. Nós não vemos os cardumes andarem ali todos juntos, os passarinhos andarem em bandos, as formiguinhas, né? Então, essa informação é como se fosse assim, eu acredito que seja uma lei divina atuando, e essas informações elas são passadas como forma de aprendizado para toda aquela cadeia, né, de animais, a todo esse processo, não só de animais, mas também dos humanos. Então, morfo vem da palavra grega morph, que significa forma, genética vem de gênese, que significa origem. Então, campos morfogenéticos são campos de forma, campos de padrões, estrutura de ordem. Os campos organizam não só os campos de organismos vivos, mas também cristais, moléculas, cada tipo de molécula, cada proteína, por exemplo, tem o seu próprio campo mórfico. A gente vê isso no nosso corpo. Nós temos as células, os órgãos, eles trabalhando todos juntos. Então, se a gente vê o nosso corpo não pode funcionar sem um órgão, sem um coração, por exemplo, sem o fígado. Então, eles formam um conjunto. Para a gente ter ideia do que é uma constelação, é o conjunto de tudo isso. E na constelação familiar, nós temos aí essa árvore genealógica dos nossos ancestrais. Aqui é mais a parte
que eu passei, que ele trouxe, né? Então, o que são campo morfogenético? Então, a gente vê essa figura aí como se fosse um campo quântico. É uma informação que é passada nesse nível quântico, tá? São informações recompiladas de toda a história e da evolução passada. Algo como a memória racial de Freud ou inconsciente coletivo de Jung. Um ciclo neurogenético. Então, esse campo morfogenético é onde ele vai passar essa informação de geração para geração. Então, aí nós temos a ressonância mórfica. O princípio de memória coletiva pode ser aplicado ao estudo da árvore genealógica. Cada família tem a sua própria memória coletiva, a que todos os seus membros estão conectados e têm acesso. Então, essa informação, ela vai sendo passada de geração para geração. Então, o que a gente vai perceber aqui? O que ele percebeu? Essa ressonância mórfica, ele fala o seguinte, os macacos, eles comiam as batatas com a terra. A partir de um momento, os macacos começaram a lavar as batatas. E essa informação foi passada para esse campo mórfico. E, então, hoje, todos os macacos lavam as batatas. Então, assim também as formiguinhas com aquelas folhinhas, o cardume de peixe e tudo mais. Tudo que tem na natureza, a gente vê nesse processo que essa informação vai sendo passada de geração para geração. Então, a gente vai vendo aí que isso vai influenciar também na família. Então, como é que funciona? A transmissão transgeracional ocorrerá nesse campo mórfico a uma memória comum, compartilhada por todos os membros de um mesmo clã. Isso aqui já é na família, né? Tem nos animais, mas na família. Tenham ou não convivido nas mesmas coordenadas do espaço temporais. Então, isso vai sendo passado. Eu vou pular um pouco aqui, tá, gente? Porque senão vai ficar muito repetitivo. E eu queria trazer aqui o inconsciente coletivo de Jung. Esse inconsciente coletivo, que ele fala dos arquétipos, é uma memória coletiva, que ela é passada de geração para geração. Isso é um processo histórico, desde que o mundo é mundo. Essas informações, elas vão sendo passadas e fica assim a nível quântico. Para a gente entender bem, não é nível físico, tá? Mas é como se fosse, para vocês entenderem, como se fosse uma vibração. Essa informação está toda ali nesse campo espiritual. Pensa o seguinte, nós não temos o espírito, não temos o perispírito. O perispírito, ele tem toda uma memória das nossas vidas passadas. Ele tem todo esse campo vibracional das nossas vidas passadas. Então, isso é passado de geração para geração, para a gente entender um pouquinho melhor. Porque aí a gente começa a entender que as famílias, ao longo das gerações, constroem um corpo energético nutritivo. É por essa geração de geração em geração que vai acontecendo isso, cujas experiências marcantes de seus componentes ficam ali registradas, influenciando gerações futuras. A esse campo que nutre o crescimento dá-se o nome de alma familiar. Então, nós temos a alma familiar e temos a nossa alma. Então, o que acontece aí? Tudo que acontece na nossa família, isso vem de muito distante, muito distante. Então, isso é uma coisa que a gente não pode nem ter dimensão. Alguns falam de 35 gerações, mas eu acredito que isso é muito maior, porque nós estamos aqui graças às gerações passadas. Então, para entrar aqui mesmo na constelação, que é o tema principal, eu quis explicar um pouquinho o que é esse campo morfogenético, porque quando a gente faz uma constelação, por exemplo, se a gente faz com pessoas, nós vamos ter ali um campo
que é um campo quântico, né? Um campo que tem uma vibração para a gente entender. E as pessoas que vão participar, elas vão sentir a vibração. Então, por exemplo, a pessoa vem com um tema, né? Ou então ela não traz tema nenhum. Ela vem ali, eu tenho, sei lá, uma depressão. Ou então ela traz uma dificuldade. Eu tenho um problema com a minha mãe, ou com meu pai. E aí o que acontece? O facilitador, ele vai escolher pessoas para representar ali a mãe, o pai, a avós, e por aí vai. Só que quando essas pessoas elas entram no campo, elas sentem a vibração. Por quê? Porque a gente está mexendo com energia. Outra coisa, constelação familiar não tem nada a ver com religião nenhuma, não é sessão espírita, tá? Nós estamos mexendo com energias. Então, para a gente entender todos aqueles processos que eu expliquei para vocês, de pessoas que foram excluídas, que passaram por momentos dolorosos, de guerras, de várias situações, vamos imaginar, por exemplo, um pai, né, por exemplo, um avô, um bisavô, que ele sofreu ali uma exclusão, foi excluído da família por algum motivo, ou porque traiu, ou porque matou alguém, sei lá, qualquer coisa. Fez algo muito grave. Então, imagine só a influência que isso exerce nas famílias futuras, né? Naqueles membros futuros dessa família. Então, quando a gente fala assim, olha, tem uma pessoa que ela tem um problema com o alcoolismo. Então isso pode ser genético? Na constelação não é genético, mas se repete nesse campo mórfico, por amor a esse ser que foi excluído, tá? Então, por amor a esse ser excluído, é um amor cego, tá, gente? Para a gente entender, é um amor cego. Por amor a esse ser excluído, então, às vezes, aquele filho, aquele neto, ele vai ter o mesmo comportamento. Então, quando a gente coloca as pessoas ali nesse campo mórfico, onde vai representar ali esses membros, a vibração desse ser é muito forte. E colocando as pessoas nesse campo, aquilo que a pessoa vai sentir é algo assim que as pessoas não conhecem, mas elas começam a sentir sensações fortes, sensações de excluído, sensação de que algo foi escondido, enfim, são várias situações, dependendo do tema que a gente vai constelar. Então, a base da constelação familiar, elas são regidas pela ordem do amor. Então, o ser é estruturado pelo tempo. O ser é definido pelo tempo e, através dele, recebe seu posicionamento. Quem entrou primeiro em um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Sempre acontece um desenvolvimento trágico em uma família. Uma pessoa violou a hierarquia do tempo. Então, nós vamos ver aqui toda essa ordem do amor. Essa ordem do amor ela é tão bela que ela entra o não julgar. Nós não devemos julgar ninguém. Então, entra aqui, não é que nós temos que ser coniventes com erros, não é nada disso. Mas é o princípio de não julgar mesmo. E não excluir ninguém, por pior, seja lá, o que ele fez, pior que tenha sido, não entra a exclusão, porque quando excluímos alguém vai repetir, alguém lá na frente vai tentar olhar para esse que foi excluído, tá? Então, nós vamos ver aqui, né, a lei da ordem, campo de energia familiar é dirigido pelas ordens do amor, que não podem ser rompidas se não forem respeitadas. Então, essa ordem do amor é algo muito belo, porque tem a lei da hierarquia, do pertencimento, né? Olha, hierarquia. Por que hierarquia? Porque por exemplo, eu dei o exemplo do pai e da mãe que doaram um filho ali, um filho adotivo. Pela lei da hierarquia, esse pai e essa mãe, o biológico, eles vêm primeiro.
Então, muitas vezes, eles são esquecidos numa constelação. Então, se valoriza muito o pai e a mãe adotivos, e os pais biológicos, eles são esquecidos. Só que a gente não sabe a história deles. Por que eles deram em doação? O que aconteceu para essa mãe doar seu filho? Às vezes tem uma história trágica ali. Só que o que vai acontecer? Vai gerar um sintoma. Então, quando uma pessoa é excluída, quantas pessoas que foram adotadas, tendo como filho alguém que nem sabe que foi adotado? A pessoa adota, o que ela faz? Coloca, registra como filho dela. E a pessoa às vezes nem sabe. Só que essa energia está nesse campo morfogenético. Então, esse ser que foi adotado, ele vai receber toda essa energia, toda essa vibração. Porque, de certa forma, esses pais biológicos, eles não foram olhados, eles foram excluídos. E isso é para a gente ter uma dimensão do que é esse campo. Agora, se a gente pegar a nível espiritual, a gente sabe que esse espírito, às vezes já desencarnou ou não, ele sente as dores. Puxa vida, eu desencarnei e eu não pude cuidar da minha filha, do meu filho. Olha só como é triste. Então, a gente sabe que pelas leis espirituais, os mentores, a constelação não fala de reencarnação, não fala de espírito dessa forma como eu estou falando. Mas como nós estamos numa casa espírita, a gente tem certeza que naquele momento da reconciliação, de um filho que vai ver o pai que foi excluído, uma mãe que foi excluída, com certeza os mentores vão trazer aquele espírito para se aproximar daquela pessoa. Porque no momento ali de conversar, eu sinto muito por tudo que aconteceu, eu sinto muito, então eu honro você, porque através de você eu cheguei até aqui. Então são palavras que na hora são ditas, então são palavras que vão penetrar na alma da pessoa. E ali tem emoções fortes na hora da constelação. Pessoas que choram, pessoas que sentem, sai um peso enorme do seu coração, justamente por esse movimento de energia que é colocado ali. Imagine só um espírito que desencarnou e ele tem a possibilidade de chegar naquele campo e, de uma certa forma, receber toda essa energia, ou do perdão, ou de ser visto. Então, é uma coisa muito forte. Então, essa lei da hierarquia, a gente não pode renegar ninguém que veio antes. Então, por exemplo, tem os pais dos nossos pais, né? Os pais, por exemplo, o pai tem o pai e a mãe dele, e tem os avós, bisavós, tataravós, e a mãe também, assim, sucessivamente. Então, esses estão na ordem da hierarquia, vieram primeiro. Então, eles são maiores do que nós. Então, é muito comum, às vezes, a gente perceber numa família aquelas pessoas que dizem assim, a mãe fala para a criança, né? Olha, tá vendo? Ó? Isso, às vezes, acontece muito em separação. A mãe fala assim para o filho, você puxou seu pai. Mas, veja bem, a criança, às vezes, não fica refletindo isso. Mas ela vai pegar as dores do pai, porque metade dela é o pai. Não é assim? A metade dela é o pai, que ela tem 23 cromossomos de cada um. Então, esse ser excluído, ele vai, então, esse filho vai começar a olhar por amor para esse pai que foi excluído. Então, muitas coisas acontecem. Às vezes, por exemplo, numa separação, o filho, ele vai querer pegar o lugar do pai. Acontece muito isso. Então, ou então uma mãe que às vezes ela sofre violência, tem brigas constantes, e aí o que acontece? A mãe, por todo esse sofrimento que ela passa, o filho vai começar a, então, olhar a dor da mãe. Então, essa dor é muito grande. Gente, é tudo inconsciente isso, tá? Quero que vocês entendam que isso é tudo inconsciente. Não é que a gente faz de caso pensado.
Então, é como se o filho dissesse assim, mãe, deixa que eu sofro por você. Vocês me entenderam? Eu vou sofrer por você. E aí ele começa a fazer somatizações. Então, muitas vezes, a gente não entende o que acontece numa família. Por que existem repetições, por exemplo, de comportamentos, ou de alcoolismo, ou de doenças, ou por exemplo, de separações, violência doméstica, várias coisas. Então, o tema da constelação é algo muito amplo, não dá para discutir aqui numa aula só, numa palestra. Então, essa lei de hierarquia ela é muito importante. Nós temos que reverenciar aqueles que chegaram primeiro. Não importa se o pai fez isso, aquilo, se abandonou, não. Não é que nós temos que concordar com eles, não é isso. Mas nós temos que respeitar, porque por ele nós nascemos. Então, por aí nós já devemos respeito a eles. Porque que acontece? Nós não podemos entrar na briga do pai e da mãe. Briga de pai e de mãe é questão dele, eles que têm que resolver. Porque senão o filho fica maior que a mãe e o pai. Então, não pode acontecer isso. Então, eu respeito meu pai porque me deu a vida, não concordo com o que ele faz, mas o problema dele e da mãe, eles que têm que resolver. Não tem aquilo que Jesus fala? Cada um carrega a sua cruz. Então, cada um carrega a sua cruz. Eu não posso querer carregar a cruz do outro. O que está acontecendo? Nós queremos sempre carregar o fardo do outro. Mãe faz muito isso. Mãe sempre quer carregar o fardo do filho. E não pode, né? Porque o filho, se a gente vê na doutrina espírita, nós sabemos que nós fazemos uma programação reencarnatória, não é isso? Programamos reencarnar numa família, trazer aquele pai, aquela mãe, os filhos, irmãos, etc, etc. Nós programamos. Então, lá, nós sabemos que o pai, não é que nós programamos, mas nós, quando programamos, nós temos o objetivo de acertar. Mas como nós não somos perfeitos, nós somos falíveis, então nem sempre a gente consegue acertar. Então, se a gente já traz uma má tendência do passado, muitas vezes a gente se desvia de novo. Mas no plano espiritual, a pessoa, quando vai reencarnar com aquele pai, com aquela mãe, ela já sabe tudo isso. Então, a gente sabe que pela reencarnação é isso. Então, lei de pertencimento é justamente isso, né? Ninguém pode ser excluído. Então, todos nós pertencemos a uma família. Então, essa lei do pertencimento, quando excluímos, e aí vai gerar também essas questões aí que alguém vai querer olhar para o excluído, alguém que foi excluído, ou alguém da geração futura, ou um filho, ou um neto, vai querer olhar para esse ser que foi excluído. E a lei de dar e receber, isso é muito importante, porque, por exemplo, o pai e a mãe, eles dão a vida. E isso é impagável, porque como é que a gente vai pagar isso? Não tem como. Isso é a lei de dar e receber. Então, eu recebo do meu pai e da minha mãe a vida. Então, essa lei de dar e receber, ela é muito importante na constelação familiar. Então, quando a gente percebe tudo isso, que está posto nessa questão da hierarquia, do pertencimento, então, a mãe, ela dá força para o filho, a mãe é que sustenta, porque a mãe, o primeiro ser que o filho conhece é a mãe. Então, o primeiro bebê conhece a mãe. Então, quando ele é bebezinho, a mãe é como se fosse uma extensão do corpo dele, não é assim? A mãe, ele vai depois perceber que a mãe é uma coisa e ele é outra. Depois a mãe apresenta o pai. Então ele vai perceber que tem o pai ali. Então o que vai acontecer aí? O pai é aquele que apresenta para a vida. Então muitas questões mal resolvidas com a mãe vai dar problema lá na frente. Por isso que a gente tem sempre que procurar ver e agradecer nessa constelação
os pais. Mesmo que a gente não concorde com certas coisas. E uma questão importante na constelação é o seguinte, a questão de cada um fica com o que é seu. Porque quando eu quero carregar o fardo do outro, é o que dá problema muitas vezes. Então, cada um fica com o que é seu. Eu fico com o que é meu, você fica com o que é seu. Então, é muito importante. Isso são falas, tá, gente? Que a gente faz no movimento ali do campo. Então, a pessoa está no campo e tem várias palavras que a gente fala, cada caso é um caso. Então, isso é muito importante. O que é a questão aí? Porque, por exemplo, se a gente está somatizando alguma coisa, que a gente está repetindo um padrão que vem lá, por exemplo, do pai. Então, uma das palavras que a gente fala, assim, por exemplo, aqueles excluídos, eu sinto muito o que aconteceu por você, agora eu te vejo, e só que eu fico com o que me pertence, você fica com o que te pertence. É mais ou menos assim, você fica com a sua cruz, eu fico com a minha. Então, são palavras assim. E a gente vai desfazendo esses emaranhamentos, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, quem chega depois respeita quem chegou antes. Cada membro do sistema tem lugar próprio na ordem natural do sistema familiar. Quem chegou primeiro tem prioridades. Os mais novos honram a memória dos mais antigos. Bonito isso, né? Está precisando no mundo, não está? Hoje em dia está uma coisa, né, gente? Lembram que os mais velhos, os mais novos eu não sei, mas os pais falavam, é preciso respeitar os mais velhos, os professores. E isso não pode se perder, porque é a lei da hierarquia. Então, os mais antigos dão exemplo e apoiam os mais novos quando esses precisam. Isso é a lei de dar e receber. É muito bonito isso. Lei do pertencimento. Esta lei nos ensina que todos têm o direito de pertencer. É como eu falei, não existe ex-pai. Em cada família, os que vieram antes, pai, mãe, irmãos, avós, bisavós, aqueles que não sobreviveram, e todos os que foram prejudicados para que a família continuasse, pertencem para sempre. Vocês viram a figurinha aí, olha? Esse é o excluído. Isso é complicado na constelação. Então, a lei do equilíbrio é a lei de dar e receber. Essa lei nos ensina que devemos retribuir o que recebemos, pois tudo no mundo responde à lei da troca, a compensação entre dar e receber. A vida flui de forma dinâmica e as trocas e equilíbrio garantem esse fluxo. Então, quando nós rompemos esse fluxo, nós entramos no emaranhamento. É como se fosse uma energia estagnada. É como se fosse não, gente, né? Então, olha aí, emaranhamento sistêmico. Se algo aconteceu a algum membro do grupo em gerações anteriores e foi traumático, e não houve aceitação, isso pode permanecer por várias gerações, gerando dor e sofrimento em honra àquele que vivenciou aquela situação. A consciência grupal busca pela liberação dos fatos antigos, mediante a representação dos mesmos em membros e gerações posteriores. Então, esse emaranhamento é uma energia estagnada. É aquele ser que não foi visto e ele foi excluído dessa constelação. Então, isso gera o quê? Essa vibração estagnada ali na família. É como se algo não fluísse, algo fosse... Imagine só assim uma tubulação. Sabe tubulação? Você tem uma pia e você abre a torneira e só que tem algo ali no cano que não deixa a água fluir. E aí daqui a pouco o que acontece? A pia vai enchendo de água e não flui. Então, isso é o emaranhamento. Então, é algo energético, é algo que não foi resolvido lá atrás e continua essa energia estagnada dentro desse sistema familiar.
né? Olha só, né? Bom, aqui eu trouxe aqui a mãe é a porta para a cura. E quantas coisas estão emaranhadas ali pelo lado da mãe, né? Isso é muito comum, que o campo de energia de uma constelação é muito sensível. As constelações são capazes de produzir mudanças profundas. Elas põem em movimento mudanças importantes de processo de cura. Então, gente, quando a gente vê uma constelação familiar com a mãe, que a pessoa reconhece a mãe, que tem aquele movimento do perdão, tem aquele movimento ali do dar e receber, de honrar a mãe, de honrar os seus ancestrais, a energia que tem nesse campo é algo muito forte. Agora, imagina se essa mãe está desencarnada. Que às vezes a mãe está desencarnada. Então, a pessoa, às vezes, a emoção que ela sente ali, nesse contato com essa figura que está representando a mãe, a energia que essa pessoa sente, e com certeza essa mãe, eu acredito que ela é trazida ali pelos amigos espirituais. Ela é trazida ali e ela sente toda essa energia. Imagina a liberação de todo aquele sentimento que muitas vezes ela quis pedir perdão por alguma coisa. Imagine só como é forte isso para o espírito que está ali do lado. Por isso que eu acredito que o espírito esteja presente ali, embora na constelação familiar diga que não, né, que não tem nada a ver com o espiritismo, que muita gente, eles até criticam que muita gente confunde com uma sessão mediúnica. Mas eu acredito que sim, que o espírito está ali. Mas a energia daquela alma, eles acreditam que é a energia daquela alma, né? Que ela está presente ali. Então é algo muito profundo. Então a mãe, por que ela é a porta da cura? Porque a mãe é aquela que dá vida. A primeira casa que a gente tem é no ventre materno. Então aquela mãe que sustentou, que sofreu as dores do parto, que amamentou. Então é um processo muito profundo. Então isso é muito importante. E como eu falei que o pai, depois a mãe apresenta o pai no sentido simbólico, o pai é aquele que vai apresentar para a vida. A gente vê aquele filme do Rei Leão, vocês assistiram? Você vê aquela hora que o Rei Leão lá, é o Simba, né? Apresenta ele lá para os animais da floresta. Então, é o pai aquele que apresenta para o mundo. Então, a força do pai é algo muito forte. Então, aqui, dar e receber. O equilíbrio entre dar e receber é importante para o sistema, para cada indivíduo. As pessoas se comportam da seguinte forma: se abstêm de dar e receber. A gente vê muito isso, né? Dão antes de receber. A troca, damos e recebemos plenamente, né? Então, quando esse equilíbrio é impossível pela discrepância, pais e filhos, professores e alunos, passar adiante o que aprendeu com a geração anterior. Então, essa questão aí da troca é muito importante. Eu estou aqui continuando o meu trabalho, então eu estou doando para vocês. Então, aqueles alunos que estão aprendendo, que serão futuros trabalhadores, expositores, eles também estão doando. Assim, os pais também estão doando para futuras gerações, os professores, todo aquele que ensina. Então, isso é muito importante nessa relação de dar e receber. Então, expressar gratidão e respeito autênticos. Então, hoje a gente fala dos professores, né? Quanto respeito está faltando para com os professores? Muita falta de respeito. Então, os professores, eles estão ali ensinando, e a gente tem que ter essa gratidão por eles também, pelos pais. Muitos filhos hoje não respeitam os pais. Então, tratam os pais, às vezes, de qualquer jeito, largam em qualquer lugar no asilo, não dão devido carinho, atenção. Muitos pegam o cartão de aposentadoria, gasta, faz empréstimo em nome dos idosos. Quantos desrespeito nós estamos vendo na atualidade? Então, quando a gente vê lá no Evangelho, honrar pai e mãe,
Isso é muito profundo, porque Jesus já falava disso, da necessidade de honrar pai e mãe, quando ele falava para os fariseus que eles não honravam os pais. Então, olha como é uma coisa muito antiga, essa questão de honrar. Porque quando nós honramos nossos pais, nós estamos nesse fluxo de energia que ela é libertadora. Então, quando nós fazemos algo que fica emaranhado, fica uma energia estagnada. Então, é muito importante. Então, quando a gente fala da constelação, aí eu vou entrar daqui a pouco para responder perguntas. Nós temos muitas situações que, às vezes, existe em várias situações dentro das famílias. Então, às vezes, uma mãe, ela está ali com seus filhos, como eu falei, às vezes o filho, ele está querendo ser maior do que o pai. E acontece que a posição do filho é a posição do quê? De filho. A posição do pai é a posição de pai. Então, quando o filho quer tomar o lugar do pai, vai dar problema ali. Então, é onde gera também emaranhamento. Às vezes, num casal, quando a mulher quer ser maior que o marido, o que vai acontecer? Vai dar encrenca. A mesma coisa, o marido também não pode ser maior que a mulher. Tem que ser igual, né? Então, muitas vezes, a mulher está fazendo papel de mãe do marido. Não tem gente que chama o marido de pai, não é? A mulher de mãe. Então, precisa mudar isso aí, né? Então, são várias situações. Então, a questão da constelação, ela tem vários temas, né, que a gente pode constelar. Então, eu vou abrir para perguntas e eu vou fazer o seguinte: se tivesse espaço aqui, eu ia fazer uma encenação, né? Então, alguém já participou de constelação? Quem quer participar? Vem para cá, vem aqui para frente. Vamos participar. Porque é legal ver, gente, sabe? Não vai baixar espírito, não, viu? Hã? Vamos ver. Senta aqui na frente, ó. Sim. Não, para a gente escolher. A gente escolher. Então, vamos fazer o seguinte. Espera aí. Isso aí. Obrigada, pode sentar todo mundo. Vocês viram mais ou menos? É aqui, na verdade, é uma representação bem limitada, né? Porque o espaço da gente é pequeno, mas, na verdade, isso se chama o psicodrama, né? Baseado no psicodrama. Mas a gente está mexendo aqui com energias quânticas, né? Que é um campo morfogenético quântico, e a gente sabe que o espírito, ele tem a presença do espírito. Se a gente lembrar o Kardec, quando ele fazia as reuniões mediúnicas e ele evocava o espírito aparecia na hora, eis-me aqui. Então, a gente sabe que tem essa questão espiritual, né? Apesar da constelação familiar não falar nada de espírito, nada, eles falam da alma da família e de cada alma. A alma que sofreu por alguma situação, a alma que foi excluída, dos processos que se repetem. Agora, eu queria falar outra coisa. Tem coisas que eu coloco esse posicionamento espírita, porque é o seguinte: imagine só uma pessoa que está repetindo um padrão do avô ou do bisavô. Não pode ser o mesmo espírito? Com certeza, né? Pode ser o mesmo espírito. Outra coisa que a gente vê também é se algum espírito reencarna ali naquela família, e a gente sabe que os laços de família são algo que são o reencontro daquela família espiritual que reencarna na mesma família, certo? Vamos supor que a gente reencarne com o inimigo do passado. E aí? Então, tem coisas assim que a gente precisa pensar. Então, se a gente reencarna com o inimigo do passado, que faz parte de uma outra constelação, o que acontece ali? Então, às vezes tem um emaranhamento, né? Mas que
né? Pode reencarnar outro membro dessa mesma família desse inimigo do passado. Por quê? Porque as coisas visam ao acerto, certo? Então, se nós estamos aqui, por exemplo, reencarnados na Terra para os devidos acertos, se eu tenho uma pendência com algum espírito lá no passado, e eu tenho um inimigo do passado que não é só aquela pessoa, às vezes é com a família inteira. Então, os afins, né? Os espíritos, eles se atraem por afinidade, não é isso? Então, quando a gente tem inimigos do passado, pode reencarnar mais pessoas na família. Então, algumas coisas se repetirem. Então, a constelação familiar não fala nada disso, tá, gente? Isso é já da questão espiritual. Então, são posicionamentos que eu acredito, né? Então, assim, quando a gente tem uma questão para ser resolvida, o que é importante da gente aprender tudo isso? Que nesse campo nós temos oportunidades do quê? Do perdão, de reconhecimento, de incluir aquele membro que foi excluído. Então, a gente está mexendo com o campo quântico, né? Então, isso é muito importante, isso é bonito. Então, a gente tem que pensar nesse respeito. E agora eu vou fazer o seguinte, como tem muitas dúvidas, é muita coisa, eu queria ver o seguinte, vocês têm dúvida, quer fazer pergunta? Faça. Veja bem, aí que está o julgamento, a gente não pode julgar. Porque a questão é a seguinte, não é que você tem que concordar com certas coisas. Tudo bem, mas não é questão disso. Na constelação, você vai reverenciar os pais adotivos, aquele que chegou primeiro. Os pais biológicos, os que chegaram primeiro, que é a ordem da hierarquia. Os pais que adotaram, eles também entram na constelação, porque eles adotaram. É a mesma coisa aquela mãe que, por exemplo, ela tem um aborto, vamos supor que foi um aborto espontâneo, e aí depois ela consegue ter uma gestação e ela tem um filho. E muitas vezes ela fala, esse aqui é meu primeiro filho, só que aquele que foi abortado, não importa se foi semanas ali, alguma semana, mas ele é um espírito que estava ali por algum momento, ou ele não aceitou a reencarnação, por algum motivo. Então, na ordem da hierarquia, ele vem primeiro. Então, fica o emaranhamento ali. A questão se os pais abandonaram porque não quiseram cuidar, o motivo que for, não importa. O que a gente tem que colocar ali, na verdade, nessas ordens do amor, é a reverência. Né? Você incluir no sentido energético. Porque às vezes você nem sabe quem foi os pais. Eu conheço pessoas que foram adotadas e não sabem nem quem são os pais biológicos. Mas muitas vezes os pais biológicos, nesse caso, acabam sendo os vilões, não é isso? Não, tem muita gente que fala, porque abandonou, porque isso, porque aquilo. Então, tem várias situações. Isso aconteceu muito. Então, imagine quantas pessoas foram excluídas por esse processo. Então, justamente, quando a pessoa não sabe, ela não tem jeito, mas aí tem um emaranhamento aí. Alguma coisa aconteceu. E muitas vezes na constelação aparece. A pessoa sabe que foi adotada, ela não conhece seus pais, mas na constelação ela vai reverenciar, entendeu? Ela vai reverenciar no sentido... muito obrigado, né? Eu te olho de frente, sinto muito por tudo que te aconteceu, entendeu? Porque a questão, como ela é baseada nas leis do amor, e as leis do amor, ela não exclui ninguém, não julga. Que as pessoas têm o motivo dela, entendeu? Mais perguntas? Ela levantou primeiro e fala.
É um tema por vez. Só um tema. Isso aí vai mexendo, gente. Imagine que é um campo morfogenético, um campo quântico. Isso aí vai mexendo com a energia das almas, tá? Isso é muito forte, gente, é muito forte. Você vai mexendo, é como eu falei, imagine só se você tem alguém que desencarnou com uma culpa tremenda e ali você faz uma harmonia. É algo muito sublime, muito espiritual isso. Vai mexendo, aquilo vai mexendo. Entendeu, Dani? Respondido? Lógico, você chega a falar assim, eu não acredito nisso, você já nem entra no campo. Você bloqueia, é vibração, você bloqueia. Você viu aqui, um sentia isso, outro sentia aquilo, e a Cida confirmou. Só eu sabia o que ela me falou. Ninguém, quem subiu aqui não sabia. Entenderam? Mas mesmo aquela pessoa, vamos supor que não é a pessoa que vai constelar, mas alguma outra pessoa dessa constelação, né, que participou disso, o pai, a mãe, que vamos supor, não acredita, mas foi trazida a figura para ela, representada por uma pessoa que estava aqui, isso vai influenciar como você está falando. É que assim, a gente só constela para a pessoa. Não, eu sei. Eu não posso constelar para terceiros. Sim, você mexe na energia ali, né? Independente dessa outra pessoa acreditar ou não naquilo, até mesmo sabendo. A pessoa às vezes nem sabe que você está mexendo em energias ali, né? Você está mexendo com almas, né? É um campo energético de almas. Né? Quem que perguntou? Só um comentário da Dani que passa na pergunta. Dani, o que eu tenho visto com relação socialmente na comissão de mais superior, que assim, existem pessoas que fazem terapia, e aí, no processo terapêutico, acompanhado por profissional, o profissional fala assim, olha, este ponto aqui acho que você tem que fazer a constelação. Aí eles indicam o terapeuta, porque nem sempre não é todo psicólogo que faz, tem que ter a formação, a pessoa vai fazer, indicam e a pessoa faz a constelação daquele ponto, depois ela continua a terapia e vai trabalhando aquilo que foi levantado. Né? Porque eu concordo com você, mobiliza uma energia que é importante continuar o trabalho depois. Sim, a constelação não é terapia, tá, gente? Na verdade, como é que eu vou dizer? É uma ferramenta, tá? A terapia em si, ela tem que ser feita ali num processo psicanalítico, um psicólogo, entendeu? Ela não é psicoterapia, ela é uma ferramenta, tá? Só uma coisa que eu queria acrescentar também, que às vezes a conselheira está atendendo um paciente X, e ele divulgou por as pessoas aí que representaram. Isso. Então, que ela tinha sido operada alguns fatores, e isso para a pessoa trouxe questões dela. Sim, sim. Muitas vezes traz, acontece. A pessoa que vem representar, às vezes ela consegue também resolver problemas dela, porque são situações às vezes semelhantes. Porque você está num campo de energia ali. Quem quer perguntar mais? Eu queria só que você comentasse, como várias técnicas que a gente conhece, até o coaching, que é uma coisa inicialmente de conceito muito legal, mas elas vão sendo banalizadas no sentido que pessoas não qualificadas acabam entrando nesse meio. Eu fico muito brava com isso. Porque... Eu queria que você comentasse o coach é o seguinte, gente, eu fiz MBA em coach executiva, uma pós-graduação que levou 13 meses. E o pessoal vai e faz um cursinho de coach de final de semana e sai falando que é coach. Eu fico muito brava com isso. E aí tem a novela lá que, meu Deus, né? Então é o seguinte, o coaching, ele é feito para trabalhar em empresas, na maioria das vezes. Porque ele vai criar técnicas, ferramentas, ajudar você a desenvolver inteligência emocional, a saber trabalhar em grupo, a saber trabalhar assim, ouvir o outro, não fazer panelinha, uma série de coisas. Então, o coach, ele não é terapia. Ele vai, por exemplo, a pessoa fala o seguinte, olha, eu quero ter metas na minha vida, eu vou contratar um coach para me ensinar, para me ajudar. Então, não é terapia, tá?
Terapia é com psicólogo, psicanalista, essas coisas, tá bom? Respondido? A constelação, mesma coisa. Constelação, mesma coisa. Então, tipo assim, a pessoa vem, ó, eu tenho um problema com a minha mãe, eu quero fazer uma constelação. O que a gente vai fazer na constelação? A gente vai harmonizar essas energias. Tanto é que, por exemplo, na psicoterapia você faz anamnese. Na constelação você não faz. A pessoa vem lá, tenho dificuldade ali com a minha mãe. Então, a gente vai tentar fazer essa harmonização em nível energético. Entenderam? Mais pergunta? Alguém tem mais perguntas para fazer? Hoje tem. Gente, hoje a constelação tem nas empresas, nas escolas, no fórum. Tá? É muito bacana. Então tem... Porque, na verdade, por exemplo, aqui nós temos uma constelação, que é da nossa casa aqui do SEAC. Né? Nós todos participamos. Na empresa, nós temos a constelação lá da empresa. Na escola também. Então, hoje a constelação ela vai para vários ramos aí. Né? Mais alguma pergunta? Então, o psicodrama, ele já é uma ferramenta da psicologia. Né? Então, assim, na verdade, eles vão abordar algum tema ali que tem relação ali com aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, não é isso, Dani? É isso? Você que faz. O psicodrama eu nunca fiz, tá? Mas o que eu entendo é isso. Na verdade, o psicodrama, ele também foi incorporado na constelação, tá? Que mais, gente? Mais perguntas? Eu faço no consultório com bonequinhos, né? Que mesmo porque ela não tem gente para fazer, né? Mas é legal porque dá muito certo, porque a pessoa fica bem envolvida ali, né? Inclusive, tem questões aí, eu vou dar um exemplo, ninguém conhece, ninguém sabe quem é, mas de uma moça que eu atendi, e ela tinha uma questão muito forte, porque ela traiu o marido. Né? Então, ela se sentia muito culpada. E ali a gente fez ali todo um processo ali com os bonecos, e depois ela tinha medo de falar para o marido, né? Eu falei, a decisão é sua, né? Você que tem que tomar a decisão, né? Eu não posso falar para você fala ou não fala, né? Você que tem que tomar a decisão. E ela tem medo de falar, dele terminar com ela, né? E aí ela pegou, fez ali o processo, se acertou com o pai, com a mãe, e também ela falou várias coisas para o marido na constelação, então foi como que assim um desabafo, foi muito bacana, porque ela chorou muito, e a gente sabe que o espírito ele capta tudo isso, né? Então tem várias coisas, né, que pode se constelar. A pessoa vem ali um problema de trabalho, um problema de depressão, um problema, sei lá, várias coisas, né? Então, a gente faz ali com os bonequinhos, então, representando os pais, a mãe, e aí a posição do bonequinho, que é muito interessante, porque a gente manda a pessoa escolher os bonequinhos, porque geralmente tem aqueles que estão, por exemplo, já desencarnaram, né? A posição que a pessoa coloca, se põe deitado, se põe fora do campo, que você põe você tem um campo que é representado por uma tábua redonda. Então, se a pessoa põe fora, como é que ela põe o bonequinho, a posição. E aí o facilitador, ele entra no campo e ele vai, então, dizendo o significado. Por que esse olha para cá, por que ele olha para cá, porque, entendeu? A gente vai ali e dá muito certo. Então, é um movimento, né? A gente percebe ali que a gente está mexendo nessa energia, né? Mais perguntas? Porque harmoniza bastante, né? Porque, na verdade, a pessoa vem com um conflito, uma culpa, uma questão com a mãe, com o pai. Então, nesse movimento, ela entra nessa questão aí do perdão, né? De eu sinto muito. E muito interessante que, às vezes, já desencarnaram. Então, é um processo bacana, que você entra nesse campo de energia. Mais perguntas? Fala, Beth. Não, você não precisa, qualquer pessoa, mas assim, você tem que fazer o curso direitinho, né, estudar, tal, para você aplicar, entendeu?
Geralmente quem faz é psicanalista, psicoterapeuta, psicólogo. A maioria que faz são essas pessoas, né? Porque, na verdade, quando se atende, geralmente a pessoa, quando ela te procura, ela não procura só para fazer constelação. Geralmente você faz também a terapia paralelo com ela, entendeu? Mas é um curso livre, tá? Quem mais perguntou? Na verdade, aí que entra o papel importante do facilitador. E, na verdade, quando ele entra nesse campo, como é um campo energético, é um campo quântico, o facilitador ele vai percebendo a posição ali dos bonequinhos e ele vai sentindo também, ele vai falando, ele vai contribuindo ali. Tá? Então, é uma coisa bem, bem forte mesmo. Quem mais tinha levantado a mão aqui? É porque, assim, aquele que foi excluído, ele é por amor, algum membro da família vai olhar para esse ser excluído. Então, imagine lá um pai que, sei lá, ele era alcoólatra e todo mundo criticava, meio que excluía, deixava de lado. E no passado, às vezes, até colocava no manicômio, né? Então, por amor, algum membro lá da geração, né, futura vai olhar para esse ser e às vezes repete comportamento. É porque fica esse emaranhado aí, entendeu? Ó, gente, é assim, mais ou menos assim. Por exemplo, uma mãe que às vezes ela tem um problema com o pai, sofre muito com o pai e se separa do pai. Então, a criança é inconsciente isso. E assim, por amor a você, eu vou passar pela sua dor. E aí depois o que acontece? Ela cresce e ela não consegue dar certo em relacionamento nenhum. Entendeu? É como se ela estivesse repetindo, vendo a dor da mãe. Aí eu carrego a sua dor, mãe. Entendeu? É inconsciente isso. Então, você vê que se repete nas famílias. O Bert Helling, ele percebeu isso em todo esse processo que ele fez de empírico, fenomenológico, nessas tribos Zulus. Comportamentos que iam se repetindo, entendeu? Pessoas que tinham o mesmo tipo de comportamento que aqueles ancestrais também tinham, entendeu? Alguns membros, né? Aquele que olha, né, para isso, para aquele que foi excluído, que nenhum membro pode ser excluído. Alguma pergunta a mais? Bom, depois ela pergunta. Para qualquer tema. Só que é um tema por vez. E aí você faz uma constelação, você tem que esperar um tempo. Não é você pode fazer uma constelação hoje, daqui uma semana, outra. Não, você tem que esperar 1 mês, 2, 3 meses, para depois você fazer de novo. Você tem que esperar essa energia ela circular ali no campo. Ela perguntou primeiro. Sim, isso acontece muito. Isso acontece muito, né? Então, você toma a dor do outro, né? Como você deixa que eu sofro por você. É por amor, é amor cego. Na constelação fala do amor cego. O amor cego é isso. Por amor, eu sofro no teu lugar. Entendeu? Pronto, gente? Acabou, Patrícia. Obrigada. Obrigada.